Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Para Programar. É só começar e o assunto de hoje é tratando erros em C Sharp, caso 4. Então, vamos lá. Caso 4, exceção personalizada. Então hoje nós vamos aprender como criar as exceções personalizadas da nossa aplicação, ou seja, as nossas próprias mensagens de erro. E também como utilizá-las, né, de forma adequada. Como que fica isso? Continua o try catch, certo? E funciona mais ou menos igual aos outros que nós já vimos. Olha aí, tente, código, catch, exception é x, console.writeLine é x.message. Beleza? Aqui nessa tela você não vê muita variação. Esse vídeo ele vai ser mais explicativo, mostrando na prática. Então, sem mais delongas, vamos lá para o C Sharp para a gente ver como isso funciona. Beleza, eu estou com o programa aberto aqui e eu já vou mostrar para vocês. Deixa eu aumentar aqui de uma vez a visão, né? Eu já vou mostrar aqui para vocês como que a gente alterou isso aqui, as mudanças que nós fizemos no programa, tá? Bom, a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês aqui é o seguinte: eu queria mostrar que eu criei aqui uma classe chamada Polymorphismo Exception, certo? O que tem nessa classe? Essa classe aqui, ela é uma classe que eu criei para gerar as minhas próprias exceções, né? Então, através dela aqui, nós vamos gerar as nossas exceções personalizadas, tá? Ela herda da classe Exception, e aqui eu criei um construtor onde eu passo para ela uma mensagem através de uma string e repasso essa mensagem para a classe base, ou seja, para a exception. Tá certo? Então, só isso que eu fiz aqui nessa classe. Eu criei a classe, herdei de exception, passo a mensagem e repasso para a classe base. Ok? Bom, então vamos lá. No Programs CS, o que eu fiz aqui? Ó? Vocês vão observar o seguinte, gente, olha só. Aqui continua da mesma forma, olha. Catch exception é x. Então a verificação continua acontecendo. Aqui eu dei um throw new polymorphism exception com a mensagem que eu gostaria de exibir. Então vejo que aqui, ó, eu lanço uma nova exceção da classe polymorphism exception com essa mensagem, ok? Se não, se a mesma coisa, né, é a mesma verificação, tá certo? E eu faço aqui um throw new exception, tipo de pessoa inválido. Ok, até aqui novidade nenhuma, né? E o else eu coloquei aqui, ó, o console.writeLine é x.message. Beleza? Agora é o seguinte, cadê a exceção, né? Como que ela é acionada? A gente está vendo aqui que quando ele cai aqui, ele faz o que a gente já espera que ele faça, né? Então, por enquanto, nenhuma novidade. Agora, eu criei aqui, ó, um método na classe pessoa física. Aliás, eu estou aqui no objeto pfísica, eu estou chamando um método cliente VIP, passando para ele a quantidade de pontos. Tá ok? E da mesma forma eu fiz aqui também para o objeto pjurídica, chamando o método cliente VIP, passando os pontos. Então, peraí, você tem o mesmo método repetido nos dois objetos, Gustavo? Não, olha aqui, ó. Vim aqui na classe pessoa e criei esse método. Olha só, eu criei um método do tipo bool cliente VIP, passando para ele um parâmetro do tipo inteiro. E aí, eu estou dizendo o seguinte aqui, ó, esse cara aqui eu posso até tirar ele daqui,
tá? Eu não preciso desse cara aqui agora, eu vou tirar ele aqui, tá? E aqui eu estou fazendo o seguinte, olha, se pontos for maior ou igual a 5.000, retorna true, ou seja, esse cliente é VIP. Se não, se pontos for igual a 0, eu lanço uma exceção personalizada, olha lá, throw new polymorphism exception, saldo de pontos não pode ser 0. Se não, se pontos menor do que 0, perdão, eu lanço uma outra exceção personalizada, throw new polymorphism exception, saldo de pontos não pode ser negativo. Vamos colocar os pontos aqui, ó, para ficar mais legal, né? Se não, eu retorno falso, ok? Então, esse método cliente VIP, quando ele é chamado lá no Program CS, ele vai ser o responsável, de acordo com o valor que pontos receber durante a digitação pelo usuário, ele vai ser o responsável por lançar as nossas exceções. E elas vão cair aqui, ó. Elas vão ser lançadas, vão ser exibidas aqui. Então, olha que legal. Quando a gente cria exceções personalizadas, você pode desenvolver uma lógica, né, desenvolver uma inteligência e lançar exceções diferentes conforme a situação, fazendo com que elas possam ser chamadas em determinado ponto do programa. Tá? Agora, nós precisamos também, foi o que eu falei no início do vídeo, nós precisamos também saber como usar, como lançar essas exceções. Eu vou mostrar para vocês como que, às vezes, uma exceção sendo chamada de forma errada, o que ela pode gerar. E eu vou mostrar que é um erro muito comum, que muitas pessoas já passaram por esse erro aqui e hoje vão ter a oportunidade de ver isso acontecendo por trás. Vão falar assim, então quando acontece isso, é por causa disso aqui? Então vamos ver. Ok? Vou colocar o programa para rodar, provocando o erro de uma vez. Quando eu dou Enter, ele veio para cá. Throw new polymorphism exception, tipo de dados inválido. E olha só, ele fez exatamente o que eu pedi para ele fazer. Ele lançou a exception na tela. Throw new polymorphism exception, tipo de dado inválido, tá? Então isso aqui, ó, não é legal. Apesar que você já tem aqui a sua exceção personalizada, né, porque você está lançando uma nova exceção a partir da sua mensagem, o que vai acontecer? Isso aqui vai estourar na tela para o cara. Então, olha só, vou dar um exemplo aqui, ó, vou dar um Ctrl F5 rodando essa aplicação para que vocês vejam o uso indevido do lançamento de uma exceção. Tá? Ela tem mais ou menos o mesmo efeito da aula passada quando a gente fez o stack trace na tela. Então aqui a diferença é, eu estou lançando uma mensagem bonitinha para o usuário, né, mais bonita, mas na hora que ela aparece, na hora que ela é lançada, o programa realmente quebra, ele quebra a execução e o usuário não vai ter ação. Quer ver? Vamos fazer isso aqui que vocês vão entender. Ó. Eu vou dar um Ctrl F5 para ele rodar independente, tá? Então olha aqui, digite o ID da pessoa, vou colocar a letra. Quando eu der um Enter aqui, olha só o que acontece. Quem aqui já não passou por isso, né? Quem aqui já não passou por isso, deixa nos comentários aí, ó. Então, embora a exceção ela esteja bonitinha, 100%, olha aqui, ó. Ele mostrou, né, que ele lançou uma exceção com a informação que a gente colocou, tipo de dados inválido, tipo de dado inválido. Mostrou aqui também a classe, mostrou a linha, mas olha aqui, parou o programa, né? Quebrou o programa completamente. Então, muito cuidado. Eu quis mostrar isso aqui para que vocês tivessem a exata noção de como utilizar uma exceção personalizada. Então aqui, ó, eu posso depurar, posso fechar. Geralmente as pessoas fecham o programa, né?
ele dá aqui a continuidade, fala que saiu com código de erro, o número do processo lá no Windows e tal. A gente aperta uma tecla e ele fecha. Então, o Throw New Exception, vamos dizer assim, né, que aqui está na classe Polymorphism Exception, se você lança ele dessa forma aqui, ele vai jogar essa exceção na tela para o usuário e vai quebrar a execução, tá certo? Então aqui, ó, eu não poderia fazer dessa forma, tá? Essa forma aqui não é a forma ideal, ok? Essa forma aqui não é a forma ideal. Eu poderia deixar do jeito que estava antes, né? Fazer o if aqui, dando console write line, alguma coisa do tipo, tá? Não é a forma ideal. E isso também aconteceria quando a gente colocasse uma pessoa que fosse inválida lá no nosso enumerado. Vamos tentar de novo para vocês verem, ó. Então eu vou preencher informações aleatórias aqui. Na hora que ele pedir o tipo da pessoa, eu vou colocar aqui F, olha lá. Ele vai lançar a exceção na tela. Com o programa rodando, vai acontecer aquilo que eu falei com vocês, ó. Então, assim, não adianta você ter uma mensagem tratada na sua exception, personalizada, né? Você está lançando uma exception, se você estiver lançando essa exceção de forma errada. Então, também aqui, essa não é a forma mais adequada de utilizar a exceção. Muito bem. E agora, vamos utilizar a exceção de forma correta. Tá certo? Vamos fazer através do console write line, trazendo a nossa exceção personalizada. Então vamos lá. Eu vou colocar o programa para rodar. E aí eu vou preencher as informações, ó, ID da pessoa, nome da pessoa, sobrenome, endereço, telefone, saldo de pontos. Vou colocar aqui menos 7 pontos. Quando eu dou um enter aqui, ó, ele vai continuar. Tipo de pessoa, eu vou colocar aqui física, para que a gente não tenha outro problema que não seja só os pontos, tá? Preencho o status, eu vou colocar aqui aleatório. CPF, porque ele é uma pessoa física, então beleza. Agora aqui ele vem para o nosso método cliente VIP. Olha só, pontos vale menos 7. Se pontos menor ou igual a 5.000, o que ele vai fazer? Ele maior ou igual a 5.000, perdão, ele retornaria true na nossa função. Como ele não é, ele vai pular. Pontos é igual a 0? Não é. Então ele vem para cá. Pontos é menor que 0? É. Aí o que nós vamos fazer aqui? Ó? Nós vamos lançar a exceção aqui. Veja, ó, throw new polymorphism exception. Saldo de pontos não pode ser negativo. Olha aqui. A exceção já está aqui, ó. Já está preenchida. Saldo de pontos não pode ser negativo. Então o EX, por enquanto, é nulo. Na hora que eu continuar aqui, ó, eu já vou ter essa informação no EX. Saldo de pontos não pode ser negativo. Então vejam, a mensagem está vindo da função cliente VIP que está na classe pessoa. Por isso que durante a execução do programa, ele chega a pedir o tipo da pessoa, o status e o CPF. Por quê? Se vocês se lembrarem lá da nossa aula, quando nós falamos de classe abstrata, a classe pessoa não é instanciada. Então, para que eu possa fazer um método que gere uma exceção personalizada, eu tive que criar essa função aonde? Aqui na classe pessoa, mas eu não instanciei a classe pessoa. Se eu não tivesse criado esse método aqui na classe pessoa, eu teria que ter criado um método tanto na classe pessoa física quanto na classe
pessoa jurídica, ou seja, aí eu não estou utilizando o reaproveitamento de código, ok? Então, o método, ele está, a função, né, o método, ele está na classe pessoa, porque herdando a classe pessoa em pessoa física ou pessoa jurídica, eu consigo chamá-lo. Beleza? Então vamos lá, vamos continuando. F10. Olha aqui. Não é isso, não é isso. Agora ele vem no else. Olha só. Quando ele vem no else, ele já buscou lá da função a nossa mensagem personalizada e vai exibir aqui para o cara lá na tela. Saldo de pontos não pode ser negativo. Então esse é o modo correto de se utilizar uma exceção personalizada. Você tem que fazer o seguinte: veja na construção do seu programa onde a sua exceção personalizada deve existir. Igual aqui, por exemplo, na classe pessoa. É aqui que eu vejo se as pessoas são do tipo VIP. Como, caso elas não sejam, né, independente se elas são pessoa física ou jurídica, elas são pessoas. Então eu vou ver aqui na classe pessoa a função cliente VIP. Caso elas não sejam, ou seja, os pontos não são maiores ou iguais a 5.000, eu tenho que fazer aqui duas verificações básicas informando, olha, esse cara ele não pode ser igual a 0 e também não pode ser menor que 0. E para cada situação dessa aqui, eu lanço uma mensagem personalizada na exceção New Polymorphism Exception. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Por hoje é só. Se você gostou, se inscreva, deixa o seu like, divulga o vídeo. Se você não gostou também, deixa o seu comentário. E vamos em frente. Até o próximo vídeo. Não se esqueçam, Jesus te ama. Forte abraço e até o próximo vídeo.